Fala traders, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que é novo aqui no meu canal, eu espero que você seja muito bem-vindo. Hoje eu vou mostrar para vocês como operar utilizando a psicologia de velas. Tá? Então eu vou estar dando início aqui ao vídeo nesse momento. Ó, tô aqui procurando já por alguns pares, beleza? Eu vou estar fazendo as minhas análises, as minhas entradas com valor relativamente baixo, tá? R$ 10, porque eu fiz um saque há pouco tempo, beleza? Ó, e sobrou ali um valor pequeno, que eu estou escalando inclusive, tá? Então, vou estar procurando aqui pela minha primeira oportunidade para que eu possa fazer a minha primeira operação. A princípio é que o mercado ele deve dar continuidade, tá? Mas estava aqui num ponto um pouco extremo ali e eu tenho algumas regiões fortes de compradores aqui no passado, então eu optei por não pegar aqui um put, tá? Porque há uma chance aqui do comprador ele reverter esse preço e fazer aqui uma vela verde, beleza? Ó, como está acontecendo ali. Ó, tem um level bem aqui, tá? E também tenho ó, um level aqui e umas regiões extremas ali. Ó, muitos compradores a partir desse mesmo ponto e muitas rejeições também, beleza? Então havia uma chance aqui de eu colocar um call, tá? Mas eu também optei por evitar, porque eu tive duas velas que elas foram ó, rejeitadas por esse mesmo ponto. Show. Só um minutinho para eu. Só um minutinho e já volto com você. Ó, beleza. Agora voltando aqui à explicação, tá? Eu tive duas velas, ó, que elas foram rejeitadas a partir desse mesmo ponto. Então havia um gap ali, onde o vendedor ele ainda poderia preencher. Por conta disso eu não dei um call. Beleza? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo. A princípio ali não tem oportunidade para mim. Há uma chance aqui dessa vela ser aqui uma vela vermelha. Beleza? Uma vela bem pequena. Peguei um callzinho aqui, tá? Porque eu tive, ainda que em muitos casos essa vela ela funcione aqui como sinal de reversão, beleza? Eu tive aqui uma vela verde, um sinal de continuidade, tá? Nessa região onde eu tenho vendedores, então vendedores fracos. Isso me indica que os vendedores eles já não têm ó, mais interesse, tá, em entrar aqui a partir desse ponto. Por conta disso eu dei um call ali a favor dessa tendência de alta e a favor desse movimento comprador. Então a minha primeira operação está sendo um call. Beleza? A princípio tá dando bom aí. 10 segundinhos. Payout também tá bacana. Show de bola. Nossa primeira já tá ali no... Agora eu tive uma forte rejeição, tá? Uma vela pequena. Em alguns casos, o comprador ele também tem chance ali de dar continuidade, tá? Só que eu tive ó, uma rejeição bem expressiva aqui, bem específica, tá? No finalzinho ali. Então, em alguns casos, o vendedor ele também vai entrar e reverter o preço pelo menos por um minuto, beleza? Então, eu optei por não fazer operação aqui, tá? Não pegar esse call novamente, ainda que eu tenha tido aqui um sinal de continuidade com uma entrega futura.
Ó, região bem forte aqui de compradores, região bem forte, ponto de reversão forte, forte rejeição, comprador engolfando ali o vendedor. Agora o comprador ele se tornou aqui um pouco fraco, tá? E eu tenho aqui ó, uma região, beleza? Onde há aqui uma chance do vendedor ele entrar. Então, também tem aqui um level, onde há um espaço ali para o comprador chegar, tá? Preencher ali. Mas por conta dessa fraqueza e essa vela ter finalizado abaixo, ó, dessa entrada de vendedores, eu preferia evitar esse trade também. Só um segundo. Beleza? Estou retornando aqui. Retornando aqui. Ó, como eu havia explicado ali, ó, tive uma vela que finalizou abaixo, beleza? Dessa vela ali de vendedores. Então eu preferi evitar porque em alguns casos o vendedor ele vai ser capaz de reverter o preço, tá? No finalzinho ali. Tive uma forte rejeição, sinal de continuidade, tá? Estrutura de alta se formando, o comprador entrou novamente. Mas não será em todas as vezes, então vocês precisam, tá? Inclusive, ficar espertos quanto a isso. Há uma chance aqui do vendedor reverter também. Cara, deixa eu tirar essa barra de tarefa aqui. Beleza. Agora sim. Ó, como eu havia dito, vendedor bem fraco, tá? Mas o mercado está fazendo um padrão aqui, ó, de reversão típico, tá? Então, ainda que em alguns casos isso pareça um sinal de continuidade como esse, ainda há uma chance aqui do vendedor fazer mais uma vela, por conta, ó, dessa estrutura aqui de pavis, ó. Esse padrão ali, ó, de pavis, bem isso aqui, beleza? Então não há oportunidades aqui pra gente, tá? Entrada forte de vendedores. Aqui está um pouco confuso. Sinal de continuidade, tá? De vendedores. Só que o mercado está numa tendência de alta, tá? Então há uma chance aqui, ó, do comprador ele tá formando aqui uma LTA, beleza? Por quê? Como está numa tendência de alta, ó, o comprador ele está sempre mudando os pontos de entrada, como aqui, ó, beleza? Então, se o comprador ele está fazendo esse movimento, ó, há uma chance do comprador entrar ali, uma vez que o vendedor mostrou fraqueza, tá? Com aquela vela, beleza? Em alguns casos, tá? Alguns traders, com certeza, interpretariam isso daqui como um sinal de continuidade. Mas se você bota um put aqui, ó, você toma um loss aí erradamente por conta desses fatores. Vela fraca do comprador aqui a princípio. Então, put, tá? Porque o vendedor ele deve continuar, dar continuidade ali, pelo menos por um minuto, tá? Por conta dessa fraqueza do comprador. Beleza? Então, voltando à lógica aqui, tá? A interpretação desse momento aqui. Eu tive uma vela de continuidade, tá? Tô numa tendência de baixa. Próximo ponto de entrada de compradores, ele tá aqui. Beleza? Eu tem uma LTA que teve uma fraqueza do comprador e ainda há um gap aqui onde o vendedor ele é capaz de preencher. Beleza? Não em todos os casos, mas na maioria dos casos o vendedor ele vai preencher ali aquele espaço. Então, por conta disso, eu dei um put. Beleza? Mas não tem problema, tá? Em alguns casos você vai perder e isso está no jogo.
entrada bem forte ali do comprador. Vou esperar ela descer aqui um pouquinho. Entrada forte de vendedores. Possivelmente o mercado está criando aqui um canal de baixa. Beleza? Então não posso dar um call aqui diretamente sem uma confirmação. Infelizmente aqui essa vela ela já havia sido rejeitada por esse ponto. Mas observando aqui pelo motivo da minha tomada de decisão, ó, ainda havia ali um gap até o próximo ponto de entrada. Ainda não tenho uma confirmação aqui para ir a favor dos vendedores. Dei um put aqui diretamente porque o comprador, ó, o comprador aqui, ele me mostrou uma fraqueza, beleza? Na continuidade aqui desse movimento, então eu tive uma fraqueza contra uma força, um interesse do vendedor. Então, a partir desse ponto, eu tive entrada forte de vendedores e ainda há um espaço, tá? E o mercado ele criou ali, ó, um canal de baixa, beleza? O mercado ele está se movendo aqui nesse canal de baixa. Então, eu não posso confiar, por exemplo, ó, em fazer aqui uma LTA, beleza? Eu não posso confiar nesse tipo de situação, porque como o mercado, ó, ele já foi capaz de preencher aqui, isso nos faz confiar, acreditar que ele está aqui, ó, se movendo dentro de um canal de baixa. Tá, beleza? Tá no bolso. Agora, tive uma rejeição, mas como o mercado, novamente falando aqui, ele está num canal de baixa, há uma chance do vendedor ainda dar continuidade ali, beleza? Só que, voltando àquela explicação, aquela lógica, o comprador ele está sempre mudando os pontos de entrada. Então ainda há também uma chance aqui do comprador ele fazer uma vela, beleza? Mas faz mais sentido, ó, faria mais sentido, por exemplo, nós pegarmos aqui um put por conta, ó, desse canal de baixa, tá? Desse interesse do vendedor em preencher ali. Faria mais sentido nós irmos a favor dos vendedores, beleza? Por conta dessa movimentação, inclusive formou ali um topo duplo, tá? Contra uma possível LTA por parte do comprador aqui, que ainda havia um pequeno gap, beleza? E também a tendência aqui era uma tendência de alta. Então eu teria duas confluências, por exemplo, para ir a favor dos compradores e três a favor dos vendedores, que seria o quê? Ó, topo duplo, uma confluência, beleza? Entrada forte de vendedores, canal de baixa, gap, espaço a ser preenchido, duas confluências. Ó, inclusive ainda há um espaço, o vendedor vai preencher com certeza. Acabei perdendo aqui a oportunidade, mas não tem problema. O mercado ele te entrega oportunidades o tempo todo. Então, a princípio, eu fiz duas operações. Por enquanto, não tenho mais oportunidades ali naquele momento. Ó, forte entrada de compradores, tá? Mas, ó, duas vezes em que o vendedor ele mostrou presença. Então, ó, a próxima vela deve reverter aqui, tá? Com certeza deve ter aqui o mercado deve fazer ali uma vela vermelha, entrada de vendedores. Então, por exemplo, para que eu pudesse pegar aqui, tá, um put, por exemplo, eu teria que aguardar ela subir bastante ali e efetuar um put, ó, entrar com put com margem de segurança, beleza? Por quê? Que eu tive, ó, força, fraqueza, mais sinal de continuidade. Novamente, sinal de continuidade, vela um pouco maior do que a vela anterior, só que o vendedor, ele mostrou, ó, presença vendedora em duas velas, beleza? Duas velas anteriores e essa vela, ó, é um sinal de reversão travado num ponto de entrada de vendedores que foram capazes de fazer essa força anterior ali. Então não tem como confiar aqui, por exemplo. Ó,
mais uma vez, tá? Sinal de continuidade, só que essa vela ela foi rejeitada ali fortemente pelo vendedor. Então ainda há uma chance do comprador entrar, mas há uma chance também do vendedor reverter esse preço. Então, nesses casos, como nós não teríamos aqui uma certeza, tá? A gente pula esse trade aí e evita colocar nossas operações nesse tipo de situação. O comprador deve entrar novamente ali na próxima vela, ó, porque o mercado ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Só foca aqui, tá? A partir desse ponto. Ele está fazendo isso, beleza? Então, nesse tipo de situação, ó, ele precisa fazer esse movimento, beleza? Então eu tive aqui uma entrada de compradores, tá? Sinal de reversão aqui, fraqueza do vendedor, vendedores não foram capazes, ó, de romper essa máxima ali, tá? Essa mínima ali anterior da vela anterior, fraqueza do vendedor, comprador vai dar continuidade para preencher esse espaço, beleza? O mercado não está muito legal, tá difícil de encontrar aqui uma oportunidade bacana. Há uma chance aqui de uma vela de retração, a princípio. Não tem oportunidade. Isso aqui, nossa senhora. Payout ruim. Ó, sinal de reversão. Beleza? Entrada forte aqui. E o mercado possivelmente criando, ó, uma LTA novamente, como eu havia mostrado ali. Nesse mesmo vídeo, essa mesma lógica acontecendo no passado, lá naquele outro momento. Ó, sinal de reversão, mas eu tive fraqueza do comprador, beleza? E ainda há, ó, esse espaço aqui para o vendedor preencher. Eu tenho aqui, ó, pressão vendedora, rejeição vendedora, beleza? Só que aqui, ó, tá muito próximo de uma zona de compradores. Ó, o mercado está próximo aqui de uma zona de compradores. E eu teria também, ó, possivelmente, aquela LTA ali. Só que tive uma fraqueza do comprador. Se esse vídeo ele acabar se tornando aí um pouco maior do que o comum, então eu acredito que vai ser bom também, porque vou estar repassando bastante conhecimento, né, sobre análises. Então, se você curtir, tá, esse vídeo aqui, beleza? Todas essas análises, toda a minha explicação, peço para que você deixe seu joinha, comente aí, deixe as dúvidas de vocês também. Isso ajuda bastante o meu canal, tá? Como vocês sabem, é um canal novo, então todo tipo de ajuda, tá? É bem-vinda, todo tipo de dúvida também é bem-vinda, beleza? Eu tô aqui meramente como um trader normal, tá? Não sou melhor do que ninguém. Então, se você tem dúvida, de repente, que eu saiba
a resposta eu vou estar ajudando e vice-versa. Há uma chance aqui do vendedor entrar nessa vela. Então, caso eu tenha aqui uma oportunidade, só que eu tive aqui uma... tá um pouquinho... Em caso de dúvida, guys, não entre, beleza? Em caso de dúvida aqui nesse ponto, não entre. Mas eu tenho quase certeza aqui que o vendedor ele deva ganhar. Ainda que eu tenha aqui, ó, essa região forte ali de pressão, de rejeição vendedor, de compradora, beleza? Então o comprador entrou nessa vela aqui, ó, e rejeitou esse preço fortemente. Então é uma região forte, beleza? Porque, ó, inclusive, se tornou essa vela ali no passado. Ó, você não pode confiar nesse tipo de engolfo, tá? Há uma chance do vendedor dar continuidade. Mas ainda estou numa tendência de alta. E ainda há chance aqui do mercado ele estar fazendo ali uma LTA. Ó, tem um espaço aqui também. Tenho esse level para ser preenchido. Então há uma chance ali do comprador preencher. Então, voltando aqui à nossa reflexão, tá? Esse tipo de vídeos, beleza? Esse tipo de conteúdos, ele é é, é, meramente instrutivo, beleza? Com intuito educacional, somente educacional, beleza? Para que vocês tenham cada vez mais chances de fazer um lucro bacana aí no mercado, tá? Queria ter pego esse put aqui, mas acabei. Ó, esse aqui tá um baralho, tá muito embaralhado ali, então você evita. O mercado fez aqui um ombro, cabeça, ombro, ó. Então nós vemos aqui entrada de vendedores a princípio, mas eu ainda tenho uma LTA bem aqui, tá? Beleza, peguei um put aqui. Ainda tenho ali uma entrada, uma região ali forte de vendedores no passado. Bem aqui. E duas velas bem pequenas, ó, do comprador, com uma região ali onde o vendedor ele entrou nessa vela, ele empurrou o preço até aquela região, beleza? Tive força vendedora, compradores fracos, então ainda há um espaço, há uma chance do vendedor fazer pelo menos uma vela. Mas eu também devo lembrar aqui, tá, que há uma LTA, ó, bem aqui, beleza? Então, a princípio, essa está sendo a minha terceira operação, tá? Tomando um loss aí novamente, a princípio, 4 segundos. Beleza. Então, tamo no 0 a 0, guys. Por enquanto no 0 a 0. Quando quando não é para acontecer, tá? Simplesmente não acontece. Então não tem o que fazer, beleza? No dia que você achar que, pô, tá difícil, tá ruim de encontrar uma entrada, beleza? Você só aceita, entendeu? Só aceita e guarda ali o seu capital, dá uma pausa do gráfico.
Pra vocês verem que a maioria dos vídeos dos meus conteúdos aqui, eu tô sempre lucrando ali, tô sempre ganhando. Inclusive isso aqui é uma grana de lucro também, mas tá sendo bom fazer esse vídeo para que vocês, inclusive, possam ver que às vezes até para alguém que pô, tem um conhecimento bacana, também tem dias ruins, beleza? Também existem dias ruins. Ó, vou estar fazendo aqui minha última entrada ali, tá? Para me fechar 5. A princípio tá 2-2, né? 4 operações. Um put aqui diretamente, porque eu tive um gap, tá, de baixa, tá? Uma força, um momentum vendedor. Ó, momentum vendedor aqui e o mercado ele já abriu com gap de baixa. Então eu tenho bastante pressão, bastante força vendedora e o próximo ponto de reversão ele está um pouco distante. Então o vendedor ele tem espaço, beleza? Então tá sendo aí a quinta entrada. Quando não é para ser, guys, ó, inclusive até na sua melhor entrada, por exemplo, o mercado ele é rejeitado e finaliza ali acima da sua taxa. Não dizendo que isso vai acontecer, mas também tem chance. Ó, beleza? Tá no bolso? Então já não estamos mais na estaca zero? Vou entrar aqui só com esses 7 ali. No ruim de tudo, eu finalizo o 0 a 0 hoje, tá? Dá um pequeno gap, mas eu já não posso mais confiar aqui. E às vezes, tá? Eu vou estar passando uma dica para vocês aqui. Às vezes, quando o mercado, ainda que ele esteja, ó, momentum forte, pressão vendedora, às vezes ele rompe essas regiões, ó. Ele rompe, simplesmente rompe. E após o rompimento, tá, na próxima vela, ele reverte, concretizando um possível rompimento falso. Mas às vezes ele só faz ali uma vela de retração, uma vela de descanso aqui, e novamente o vendedor dá continuidade a essa força anterior. Ó, como está acontecendo aí, houve o rompimento, beleza? O comprador ele está revertendo o preço a princípio. Vou fazer melhor. Entrar aqui com 17. No ruim de tudo, eu encerro o vídeo ali com 200. Ó, fraqueza compradora aqui. Finalzinho ali. O mercado ainda está no ponto de reversão. E me entregou uma vela, um sinal de reversão. Ó, nessa simetria. Beleza? Nesse ponto de reversão. Então, não cabe put. Beleza? Não cabe put. Ó, reversão, reversão. Aqui tive uma pequena rejeição ali. Aqui o mercado rompeu, ó, já desrompeu. Beleza? Ó, sinal de reversão travado num ponto de reversão. Então, não dê put, não vá a favor do momentum em regiões de extremidade como essas aqui, em pontos de reversão forte. Se fosse somente um level simples, tá, onde o mercado ele segurou uma vez, por exemplo, você poderia aqui ir a favor ali dos vendedores. Mas como aqui, ó, é uma região ó, com muita rejeição, tá? Muita reversão, você não pode vacilar. Ó, aqui, ó, pontos de entrada de vendedores. Agora sim,
Vela rejeitada, duas velas rejeitadas pelo mesmo lugar, tá? Do mesmo ponto, mas eu tenho compradores próximos, então quero colocar aqui um put com margem, beleza? Com margem. Porque, inclusive, ó, esse tipo de vela, ele também é um sinal de reversão aqui, tá? Pelo menos por 1 minuto. Em alguns casos, o comprador ele vai preencher, fazendo mais uma vela. Então, agora, caso eu tenha uma vela finalizada nesse ponto, tá? Eu posso entrar com put diretamente na próxima. Beleza? Poderia aqui entrar com put diretamente na próxima ali. A princípio, por quê? Eu estou numa região, ó, uma zona de vendedores. Ó, tenho esse ponto de reversão. Já nasceu com um gap de alta, então o comprador ele possivelmente vai dar continuidade. Só que eu queria ó, pegar aqui. Tá? Hoje, infelizmente, o gráfico ele está um pouco daquele tipo que não dá para se confiar, beleza? Então não posso vacilar. Sinal de continuidade, comprador entrando ali. Tenho vendedores próximos, mas ainda há um gap. Possivelmente essa vela vai ser uma vela verde mesmo. Vem aqui. Layout bem ruim. Isso aqui nem se fala. Tá difícil aqui de encontrar uma oportunidade. Há uma pequena simetria aqui, com uma entrada forte de vendedor, duas entradas a partir do mesmo ponto. Eu queria colocar um call, tá? Nessa vela, ainda que eu, inclusive porque eu tive aqui uma força compradora, uma vela maior do que as velas anteriores. E o mercado, ó, tendência de alta, ele quer dar continuidade até esse ponto aqui, beleza? Só que eu tenho ó, essa região, então eu não posso confiar, beleza? Mercado pregando muita peça, então eu não posso confiar. Agora sim, ó, beleza? Caso eu tenha uma vela verde aqui, eu posso entrar com um call. 3 segundos. Então, tive rejeição do comprador, mas eu ainda estou meio desconfiado. Ah, ainda estou desconfiado. Será que alguém que colocaria um call aqui? Provavelmente. Mas olha só, te mostrar uma coisa. Ó. Rejeição vendedora, vendedores aqui. Rejeição vendedora, vendedores aqui. Aqui nem se fala. Rejeição vendedora, vendedores aqui. Ó, vendedores aqui, vendedores aqui. Então, se eu dou um call ali, beleza? Ó, acreditando em que, vai subir, já sabe o que acontece. Ombro, cabeça, ombro, foi formado. Gap de baixa. O vendedor pode continuar, mas eu tô, sendo sincero, eu tô esperando aqui uma retração. Então, caso eu tenha uma vela forte do comprador, aqui, caso eu tenha uma vela forte, ó, que rompa esse level, eu posso ir a favor do comprador na próxima ali diretamente, porque o próximo alvo dele ó, vai estar aqui. Beleza? Então, a princípio vai depender, tá, do fechamento dessa vela aqui. Deixa eu melhorar o... Ó, deixa eu melhorar aqui a minha...
Ah, tá. Agora eu entendi porque o comprador ele entrou. Tem um level bem aqui. Beleza? Aqui também. Eu tive uma máxima, ó, mais baixa do que a anterior. Então também há uma chance aqui do mercado estar fazendo uma estrutura de baixa. Beleza? Então caso tenha aqui, ó, forte rejeição e essa vela finalize por aqui, cabe put na próxima. Ó, força compradora, bacana, isso aqui é bacana. Rejeição. Força compradora. Coloquei um call aqui, tá? Minha última entrada. O motivo do meu call foi por conta dessa análise que eu havia feito ali, tá? Que o próximo ponto de entrada, o próximo alvo do comprador, ele tá aqui. Tive força compradora, tá? A partir de uma região ali de fundo, ó. Fundo aqui. Tive força a partir desse ponto. Então o comprador ele tem interesse em dar continuidade, inclusive, ó, rompeu essa região aqui de vendedores. Então, se ele rompeu com força, tá? Demonstrando força ali, há uma chance dele dar continuidade. Então, ganhando ou perdendo, essa aqui está sendo a minha última entrada. Beleza? 20 segundinhos aí. Vencendo ou perdendo, essa aqui é a última. Você vê que ele está brincando bastante, guys. Isso já indica aqui, já mostra aqui que o mercado ele não está legal, tá? Ó, levou. Opa, beleza. Tive um pouco de sorte aqui, confesso, tá? Eu tive sorte porque a próxima vela já nasceu com gap de alta. Agora sim o comprador ele deve entrar, explodir lá em cima, mas enfim. Já fechei aqui, tá? Fiz a princípio, eu acredito que 5 ou 6 operações, já não me lembro mais. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, guys. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, tá? Acredito que tenha sido um vídeo bem bacana aqui, bem instrutivo, tá? Como eu gosto de dizer. Beleza? Eu não peguei mais nenhuma operação ali. Eu poderia ter, inclusive, dado um call, tá? Sinal claro aqui de continuidade. Mas como eu venci ali por sorte, tá? Um pouco de sorte e técnica também, eu já estou me abstendo aqui de fazer qualquer tipo de operação. Vou explicar para vocês o porquê, ó, do mercado ele ter feito aqui uma vela de retração ali vermelha, ainda que não tivesse, ó, nenhum vendedor próximo. 70%, guys, dos rompimentos no mercado, ó, eles são rompimentos falsos. Beleza? Então, sempre que o mercado ele romper qualquer tipo de região, ó, de topo, de fundo, região forte, há uma chance do mercado reverter pelo menos por um minuto. Beleza? Então, por exemplo, aqui, tá? Com essa vela aqui, ó, nessa vela, seria uma entrada que você colocaria aqui tua banca. Beleza? Porque é um tiro certeiro. Então, caso eu não tivesse uma vela vermelha aqui, eu teria uma vela verde, beleza? E estaria muito próximo aqui, ó. Possivelmente o vendedor entraria na próxima. Porque acontece isso, ó. Ou ele entra nessa ou entra na próxima. Não em todas as vezes, mas na maioria dos casos. Então, guys, sem mais delongas, esse foi o vídeo de hoje, foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante, tá? Para você que é inscrito aqui no meu canal e curte minhas análises, curte minha maneira de operar, eu te agradeço bastante, tá? E caso você queira aprender um pouco mais, eu estou disponibilizando aulas particulares para você que tem interesse. Só entrar no meu grupo do Telegram, me mandar um inbox lá, beleza? Eu vou passar todas as informações para vocês. E fiquem com Deus aí, até o meu próximo vídeo. E falou!